Hey guys and girls, ladies and gentlemen. Estamos iniciando agora mais uma edição do podcast Deep Brain, edição número 2.1. Né, Tiago? Por que 2.1? Porque a gente... Hoje é um podcast especial. É uma edição especial, como vocês estão vendo aqui, ó, tá? A gente está na UniFG, hoje apresentando o podcast, e o tema, novamente, é falando sobre economia digital. Estamos hoje com nossos ilustres convidados Adonias e professor Leonardo, mestre em economia. E aí, Tiago, vamos falar um pouco sobre essa questão da economia. Você, como é que tá a sua carteira hoje de investimento? Cara, não sei nem o que é investimento. Vou aprender hoje. Vai aprender. Hoje eu aprendo, meu amigo. Hoje eu aprendo. Vamos falar sobre economia digital, fundos de investimento, fundos imobiliários, criptoativos. Sua carteira tem alguma coisa ou ainda você tá na poupança? Zero, tô na poupança. Pelo amor de Deus. Aí, ó, já vamos começar. Poupança. Nossa senhora. É muito dinheiro perdido. Mas é bom, pelo menos você tá poupando, né? Porque a gente vai ouvir alguns casos que as pessoas nem conseguem, né? Com certeza. Chegar ao ponto É isso. de poupar. Professor e Adonias, me fale um pouco, grande Adonias, me fale um pouco sobre tua experiência, né, no mercado de criptoativos e investimentos, né? Você que é barbeiro, como é que foi essa transição e esse conhecimento, esse pontapé inicial no mundo dos investimentos? Como que iniciou isso aí? Boa pergunta, cara, boa pergunta. Na questão do investimento, já me chamava a atenção há muito tempo, né? Eu era jovem ali com 18, 19 anos, quando via na TV aqueles caras loucão ali falando no microfone e na Bolsa de Valores, eu disse, mesmo, os caras estão fazendo o que aí? Mas já me chamava a atenção, aquilo ali já era bem interessante. E aí não fui para esse caminho logo de início, né? Iniciei no mercado tradicional, depois tive minha própria barbearia, montei uma barbearia, sou barbeiro e hoje proprietário da barbearia, mas nesse mesmo momento eu já iniciei meus investimentos, né? Já comecei a comprar ações, comprar fundo imobiliário e aí já faz 10 anos, cara, que eu já estou nessa pegada aqui. Hoje estou ajudando outras pessoas, mas assim, 10 anos já investindo. Uhum. Beleza. E hoje você é cofundador, né, da AGT Finance. A gente tá com os representantes aqui, os meninos lá da AGT. Exato. Hoje, além da barbearia... Quanto tempo já, Adonias, na AGT? Na AGT, nessa agência já está já há um ano já, né? Um ano já é o projeto e agora está tracionando, ajudando as pessoas ali do zero ao investir na bolsa, né? Que é uma coisa simples, né? As pessoas complicam, mas na verdade é bem simples iniciar no mundo dos investimentos. Basta ter um tutor, um mentor, iniciar pensando no médio e longo prazo e aí sim acontece. O longo prazo sempre vence, né? A frase esse que sempre é o slogan de vocês. O slogan da AGT é o longo prazo sempre vence. Uhum. Professor, o senhor enxergando uma persona como essa no mundo de investimentos, como o senhor enxerga isso, né? Porque antigamente os investimentos, né, de forma tradicional, a poupança era a forma mais segura de se investir. Se investir não, de reservar de fato seu dinheirinho ali todo mês, ter uma renda fixa. E vendo perfis hoje, assim, por exemplo, com o de Adonias, que praticamente aprendeu com o digital, né? Veio do TradingView também, grande, show. Como que o senhor enxerga essa nova geração, né? Porque a gente praticamente agora chegando na nova geração beta, né? Saindo da geração alfa. Bom, primeiro falar que é um prazer danado estar com vocês aqui para falar sobre investimentos. Desmistificar esse negócio de que investimento é para quem é muito rico, quem tem muito dinheiro, sabe? Isso não tem nada a ver com a realidade, tá? E tem diversos livros que mostram algo diferente disso, tá? Tem um livro que depois eu vou pedir para trazer aqui, o Psicologia Financeira, que ele mostra a história de duas personas, um cara que era um executivo top de empresa, tá? E morreu pobre, e acredite, um porteiro de prédio que quando foram fazer esse livro aqui, gente, não deixa de comprar depois esse livro aqui, né? Esse livro é maravilhoso, tá? Então, eu não vou emprestar o meu aqui porque eu tenho essa mania de ficar arriscando o livro todinho, tá? Bem-vindo ao clube. Tá? Então, mas esse livro aqui, ó, Psicologia Financeira, não deixa de ler esse livro aqui. Ele desmistifica isso e mostra histórias como do meu colega aqui. Esse cara era um porteiro de prédio e quando foi feito a análise do patrimônio dele, ele tinha mais patrimônio do que um cara que era executivo de multinacional.
certo? Simplesmente porque ele tinha uma coisa importante, que era consistência e resiliência em salvar parte daquilo que ele ganha. Tá? Tem um outro livro que eu não consegui trazer, que é o Pai Rico, Pai Pobre, mas o Pai Rico, Pai Pobre fala o seguinte: a coisa não está em quanto você ganha, mas sim quanto você gasta. Essa é a vitória, né? Então, quando eu vejo histórias como o do Adonias, a gente fica muito feliz, porque ele viu na pele a necessidade de salvar parte daquilo que ele oferia. E foi fazendo isso de maneira empreendedora. Tá? Não existe outra maneira de você fazer crescimento de riqueza se não for por empreendimento. Você tem uma ideia? Tem um cidadão chamado Roberto Campos, que é avô do Roberto Campos Neto, que foi presidente do Banco Central. E Roberto Campos tem uma frase que é muito bonita. Dos vários áreos que existem na economia, né? Funcionário, estatutário, né? O mais importante é o empresário. Por quê? Porque o empresário, ele é um empreendedor. Ele abdica daquele consumo, ele abdica de consumo para salvar um dinheiro com vistas a investir em algo para gerar nova riqueza. E ao fazer isso, ele transfere oportunidades para a sociedade. Ora, funcionários, todos nós podemos ser, né? Missionários é um negócio legal, mas só que é uma coisa para o além da vida, né? E nós precisamos de mais empresários, empreendedores, pessoas como Adonias que levantaram, criaram seu próprio negócio, começaram a empreender e começaram a salvar dinheiro. E, Léo, investir é diferente de poupar, viu? O Thiago falou de poupança aí. Foi. Existe uma diferença abissal, não, Adonias? Muito grande, investir e poupar, tá? Muito grande. Não, perfeito. Pra quem não tá, assim, como eu falei, né, não conheço nada de investimento. Porque, na realidade, as pessoas, pelo que eu vejo, né, tô trazendo de um tempo um pouco mais para trás para agora. A turma quer tudo rápido. Sim. Eu acho que assim, o investimento em si, ele não tem. É como tem esse slogan, né? É longo prazo. E assim, aceitar esse longo prazo né, são poucos. São poucos. Né? A gente fala, essa frase eu falo bastante, mas aceitar ela e iniciar os investimentos pensando no longo prazo são poucos. A maioria quer que eu fale assim, ó, investe aqui e amanhã é milionário. A população ainda tem essa visão. Muita gente. E assim. Também assim, quando a gente fala em investir, certo? O que as pessoas, assim, na hora vem, eu vou investir em alguma coisa para poder ganhar isso. Esse conceito que tu ora mencionas é o conceito de poupar. Saquei. O que é o conceito de poupar? Eu abdico de um consumo de curto prazo, salvo um dinheiro para consumir no longo prazo. Aliás, no outro prazo. Certo? Então eu quero comprar um computador. Então eu poupo no T0, no tempo atual. E quando é daqui a 3, 4 meses que eu tenho dinheiro bastante, eu vou gastar com aquele computador. Então o poupar você salva dinheiro aqui com vistas a um consumo que vai acontecer no futuro. Perfeito? Perfeito. O investir não é isso. Justamente. O investir é o seguinte: eu abdico do consumo e coloco esse dinheiro num ativo, que esse ativo, ao longo do tempo, fará com que eu tenha mais dinheiro do que no T0. Tu entendeste? O cara que está a investir, ele não está com a intenção de gastar no futuro. Ele está com a intenção de fazer mais riqueza, de produzir riqueza para ele, entende? Então, por exemplo, você tem uma ideia, tem pessoas como, que a gente cita assim como exemplos, né? Warren Buffett, tá? Mas existem caras, por exemplo, que eu citei essa semana no meu Instagram, né? Que era um cara que era um comissário de bordo. Ele ganhava $2.000. Gente, $2.000 é um salário, vamos lá, se você pegar uma média do dólar aí no Brasil, que é uma média de R$4, né, mais ou menos, né? 4,50, por aí. Agora já foi para 6,20, já voltou para 5 e tal, mas na média histórica é um salário de R$8.000, não é um salário assim espetacular, você tá entendendo? É um salário bom, um bom salário. E ele falando para a repórter que o entrevistava, ele dizia: eu tenho um patrimônio hoje de R$8 milhões.
que me dá R$900 mil de dividendos anuais. Então hoje ele vive aposentado melhor do que vivia outrora quando era comissário de bordo. Entende? Eu vi esse vídeo. Você viu esse vídeo? Vi. Muito Então, interessante. Assim, Léo, muito interessante. O cara, ele salvou o dinheiro para chegar na situação que ele está agora. Só que aí, professor, tem um pequeno porém que eu acho que é uma questão da cultura de massa, né? Perfeito. Por exemplo, o brasileiro, principalmente hoje nos dias atuais, né? Trazendo isso um pouco mais para os dias atuais. As pessoas meio que ela tem muita essa ansiedade de ver o dinheiro render muito. Aí, ou seja, tem, sei lá, vou trazer aqui um exemplo, né? Sei lá, tem gente que tem R$10 mil no banco, R$100 mil no banco. Mas o exemplo da poupança, né? A pessoa, poxa, tá pingando, sei lá, R$900 na minha... Ou menos. Não, chega, vou trazer 100 mil, chega mais ou menos isso. 100 mil, poupança 900... não, mas mais, sei lá, um fundo. E nessa questão, as pessoas, poxa, meu dinheiro não está rendendo nada na poupança, ou num fundo de investimento assim mais básico, ou sei lá, CDB, CDI. Tá bom. Lá. Então, nesse caso, pela essa ansiedade, as pessoas começam a assumir riscos. E ela começa a assumir riscos, por exemplo, em casas de apostas, em bet, né? Porque assim, aquela questão, como a gente já falou, né? Aposta em investimento, né? Você sair de um... A questão do Brasil, e assim, exemplo. antes de tudo a gente tem que entender que o brasileiro não tem educação financeira. Exato, começa da raiz. Se não tem educação financeira, você não tem gestão financeira, você não consegue investir seu capital. Sim. Aí o que acontece? Você enxerga uma bet como um investimento. Sim. Esse é um assunto que iremos falar bastante aqui hoje. O brasileiro como investir de forma segura. Exatamente. O brasileiro confunde o que é bet, o que é aposta, o que é pirâmide. Para ele é uma coisa só. E isso na cidade de ter um retorno grande. Precisa de educação financeira, cara. Se você não tem educação financeira, você não chega a lugar nenhum. E o brasileiro falta isso. Assim, o brasileiro, eu digo uma coisa para você. Educação financeira é uma coisa que nós não temos. Mas para piorar isso, nós temos uma educação que ela trava uma guerra contra a geração de riqueza. Porque a sua filosofia educacional, ela nasce fazendo uma apologia a essa guerra, que no livro do patrono da educação brasileira, ele diz é uma guerra contra o chamado neoliberalismo. Tá? Bom, eu tenho uma discussão muito forte com esse tema. Eu acho que essa filosofia educacional ela está mostrando os resultados no Brasil atualmente. Tá? Então, você tem uma ideia, você tem uma população que 53% da população fala que nunca leu um livro na vida. Certo? Você tem 73% dos estudantes até 15 anos não conseguiram fazer uma conta básica no teste mais importante da educação no mundo, que é o PISA, da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico Mundial. Então, quando você tem 73% dos estudantes que estão no ensino, na educação básica, sem conseguir fazer uma conta, você não vai ter educação financeira, ponto. Perfeito? Para piorar a coisa, só para você ter uma ideia, 50% dos estudantes que saem do ensino médio saem com o que a gente chama de analfabetismo funcional. O cara lê, mas ele não entende aquilo que leu. Então, o criador disso tudo é uma filosofia educacional ultrapassada que o Brasil abraçou e, para piorar, deu a essa pessoa o título de patrono da educação brasileira. Então, esquece. Isso aí está errado, nós precisamos resolver isso urgentemente, até porque as correntes políticas desse patrono estão na frente da educação brasileira há 23 anos. E até agora a educação brasileira está com resultados pífios, gastando mais do que a Coreia. Tá? Então isso é um ponto. Total. A Coreia do Sul é o segundo melhor país no mundo em educação. Ele gasta menos do que o Brasil gasta com a sua própria educação em relação ao PIB. Tá? Não estou falando de volume financeiro, estou falando de percentual do PIB. Então, partimos por aí. Nós temos uma falência educacional no Brasil. Quando você tem falência educacional no Brasil, nós temos uma educação financeira que é totalmente deficitária. O cara acha que jogar na bet é fazer investimento. Quantas pessoas jogam na bet no Brasil? Você tem ideia? 14% da população brasileira.
Bastante. Tem mais pessoas, ou seja, apostando em bet do O que... absurdo foi que, veja só, pessoas que recebem Bolsa Família, que são 57 milhões de brasileiros, apostaram em agosto de 2024 3 bilhões de reais. 3 bilhões. Eu não estou falando de 3 milhões, eu não estou falando de 3 mil, eu estou falando de 3 bilhões de reais que foram apostados pelas pessoas do Bolsa Família, que teoricamente são as pessoas mais pobres do Brasil. A que mais sofre, velho. Que mais sofre, né? A que mais sofre, velho. Você está entendendo? Uhum. Então, assim, veja, isso é um absurdo. Demais. Aí, vamos lá. Como é que você faz um processo de investimento? Como é que nasce isso? A Adonias pode me ajudar nesse processo. Vamos. A primeira coisa que você tem que fazer, e aí a gente está cheio de estudante aqui ao nosso redor, e todos eles devem estar trabalhando em algum lugar. Quem é que trabalha aí? Por favor, levanta a mão. Trabalho. Tá certo. Então, vê só. O palavrão tá liberado, Léo? Tá liberado. Qualquer Então, coisa beleza. a gente censura. Quem, Não, brincadeira. quem Tá acha livre. que é importante ter um botão chamado Turbo para dar para o seu chefe? Não é importante? Tá bom. Então, para fazer o Turbo, certo? O estudante tem que pensar assim, ó. Quanto tempo eu levo para me recolocar? A primeira coisa que tem que pensar. Então, eu vou dizer assim, a turma aí que está entre 18 e 25 anos no Brasil está se recolocando em média com 3 meses. Certo? Certo. A turma que está na minha idade, 50 anos, está se recolocando com 6. Perfeito? Então, se eu tenho que me recolocar com 6 meses, eu tenho que fazer uma reserva de emergência, porque o turbo pode ser ligado pelo meu chefe, não por mim. Concorda comigo? Amanhã o chefe pode chegar assim e dizer, ei, vem cá, irmão. Tchau. Concorda? Concordo. Então eu tenho que ter uma reserva que seja o dobro do tempo que eu levo para me recolocar. Então eu tenho que ter 1 ano de reserva. Eu com 50. O cara que está com 24 tem que ter 6 meses. Quando ele tem 6 meses do salário dele, ele fez a emergência dele. Ele habilitou o botão do foda-se. Tá ruim para ele, o cara tá tratando mal ele pum, tchau. Certo? Pede Certo. demissão. Beleza? Então isso é importante. Reserva de emergência. Começa por aí. Número 2. Lembrando que reserva de emergência não é poupança, tá? Não Reserva de é. emergência não é poupança. Isso não é Não me faz poupança. isso. Daqui a pouco a gente vai Pelo pra amor de Deus. Eu Ó, tenho a uma calculadora e a calculadora Não, do FGTS. cara, não põe Calma reserva aí. de emergência na poupança, que é mico. Isso é um certo? adendo muito Mas, forte. professor, só, viu? tomando como gancho o que você falou a respeito da questão da cultura educacional, né? Sim. Para investir, precisa ser rico ou Não. pobre? A gente, no caso, todas as classes sociais Ah, têm acesso a essa questão Veja, do esse livro aqui, ó, Psicologia Financeira, ele mostra um case que é feito entre um cara que era um porteiro de colégio e um cara que era executivo de multinacional. O que se esperaria? Que ao final da vida, o cara da executivo de multinacional tivesse mais dinheiro do que o porteiro do prédio. Isso não aconteceu, certo? O porteiro morreu com mais dinheiro do que o cara que era executivo de multinacional. Estou dando um spoiler do livro, que está nas primeiras páginas do livro, mas não vai matar a significância desse livro aqui, tá? Psicologia Financeira. Quem quiser depois, por favor. Aliás, se vocês quiserem me seguir depois no LinkedIn, tem vários livros que eu deixo lá no LinkedIn para a galera que gosta de finanças. Então, eu fiz a minha reserva financeira. O que que é? Imagina que você está no campo de futebol, né, Adonias? A gente gosta de brincar com o campo de futebol. Tá mais claro. Reserva de emergência é a sua defesa, galera. Eu tô aqui, ó. Reserva de emergência. E aí eu tenho que botar alguém no meio campo. Quem que você coloca no meio campo, Adonias, na sua carteira? Uns fundos de emergência. Um fundo Não, mas imobiliário. peraí. Fundo imobiliário? Ei, a montagem do time não é no meio campo não, meu amigo. Não, Primeiro eu tenho que meter meu goleiro, filho. Tem que meter o goleiro? Eu tenho que ter um goleirão, velho. O meu goleiro, Eu tenho que botar- o tem que meu colocar um goleiro, goleiro, ó, na minha irmãozão. carteira, o Tá meu certo. goleiro é ouro. O meu goleiro é ouro. Tá, mas beleza. Então eu fico lá comprando Ok, ouro, faz ouro, sentido. ouro, e o meu goleiro vai ficando Mas isso observando o histórico de crescimento e valorização do ouro, não é isso? lendo muito. Certo. Quem investe tem que ler. Esquece.
Não Certo. pode ser. Gancho. Veja, o brasileiro médio hoje, 53% da população acabou de responder uma pesquisa dizendo que nunca leu um livro na vida. Quem nunca leu um livro na vida, assim, esse aí vai morrer pobre, ponto. Certo? Conhecimento Então, liberta, né? não tem jeito, certo? Você tem que ler aí, ó. Eu tenho uma colega que eu vou trazer qualquer dia desse pro Deep Brain. Ela lê 60 livros por ano. Pode citar nomes? Perfeito? Pode, Adriana. Pode. Adriana Falcão, gente finíssima, primeira categoria, foi diretora para a América Latina do fundo do Bill Gates. Então, vê só, Apenas. Apenas. o que acontece? Uma pessoa dessa lê 60 livros por ano. Lindo, certo? Eu já cheguei ali nos meus 30, 25, tá? Tu lê quantos, Adonias? Tá Não. quantos? 10. 10, né? Então tá, mas assim, tá Mas, acima da bicho, média do Brasil. tem que Tá ler, acima da média do velho. Você Brasil. sabe por quê? Porque você vai receber lá relatórios de investimentos, você vai Conhecimento receber liberta, né, proposta. professor? É basicamente... Porra, como é que você não vai tomar uma Com certeza. decisão ali, bicho? Você tem que tomar Com uma certeza. decisão. E você tem que ler o negócio. Você tem que saber por que Trump está tarifando a China e que tarifando a China, que impacto isso tem no Brasil. É isso. Certo. Bom, então fizemos ali o meu goleiro, ouro, certo? Eu gosto muito de investir em ouro. Aliás, Adonias começou a investir em ouro depois que eu enchi o saco dele. Foi, exatamente. Já pegou a dica, né? Não. Porque Adonias era cripto, né? Não, tinha Alto risco. uma boa porcentagem em Certo. cripto, mas o ouro foi depois daquela nossa conversa lá e a gente colocou o meu goleiro também é ouro. Beleza. O goleiro, por exemplo, o goleiro da minha esposa é imóvel. Ela não abre mão. Eu não sou um cara de imóvel. Eu não gosto. Mas eu gosto de ouro. Tá? Uma Aí- pergunta. Hum? E a reserva de dólar? Como é que tá a reserva de dólar? Em que Esse ouro é dolarizado. Ouro é dolarizado. Perfeito. Tá? O dólar em si é só em ouro, Ouro. não ativos americanos. Cara, o que eu faço com dólar de vez em quando que eu acho legal? Eu compro. Galera, tem um negócio. Anotem aí, por favor, depois. Para investir em ouro no Brasil, Gold 11. Gold 11. Ouro em inglês, numeral 11. É um ETF de ouro, tá? O que é um ETF? É uma sacola com vários títulos lá dentro, certo? Certo. E esses títulos, todos eles são de ouro. Ele vale um negocinho daquele de ouro, ok? Perfeito? Então esse é para fazer no Brasil. Fora do Brasil, eu gosto do IAL, tá? IAL. Mas para investir em dólar, por exemplo, eu gosto do dólar 11, que é um ETF do Banco do Brasil que joga o dólar futuro no negócio, tá? Ele faz uma perspectiva de quanto esse dólar vai estar no futuro, de 3, 4 meses, tá? Isso é um ETF também. Isso Agora, é um ETF eu também. Vou trazer uma pergunta que acredito que seja talvez até um questionamento, uma dúvida de quem está nos Tá. acompanhando, tanto aqui presencialmente quanto na web. É o seguinte, por onde comprar esses ativos? Né? A gente sabe que tem a questão da B3 e tudo mais, e outras exchanges de... Vai. A gente vai chegar. Segura um pouquinho aí, Adonias, e vamos tentar um pouquinho extrair uma caixa de perguntas do nosso público. Boa. Para quem está nos acompanhando aqui presencialmente, que tiver com alguma dúvida ou alguma curiosidade a respeito sobre fundos de investimento, economia em geral, podem. Vai ter um microfone circulando aí, tá? E vocês podem perguntar. Fiquem É só à vontade. levantar a mão, Só né, levantar a mão e o microfone vai chegar por aí. Beleza. Thiago, tem algum adendo por enquanto? Tenho. Fala? Eu tenho essa pergunta veio aqui. Enquanto ele tava falando do meu goleiro, beleza. Porque, assim, pela minha visão, tá? Um cara leigo que não sabe, não tem muito o que investir. Mas, vamos lá. Professor, aí depois a gente passa a bola para Adonias. Beleza. Por onde eu começo a montar o meu time? Porque, assim, a gente sabe que salário, ele tem a sua Certo. variante, Ok. certo? Perfeito. Então, assim, tem pessoas que ganham salário mínimo. Perfeito. Por onde essa pessoa começa? Tá. Eu tô falando do baixo, Tá a bom. pessoa que já é... Deixa eu explicar para você, Thiago. Você já foi na academia? Já. Tá. Lá na academia você vai ver aquele cara fortão, sarado, né? Fortão, todo rasgado, sarado, né? Quando o cara é forte, sarado, ele não é natural, tá? Tomou bomba.
Beleza? Apostando no futuros. Ok? Apostando no futuros. Prestem atenção. O cara que é muito fortão, forte e seco, ele tomou bomba. O cara que é fortão, mas ele não é seco, ele é natural. O cara que é magrinho, não é grande e é sarado, esse é natural. Você entendeu? Significa o seguinte, trazendo para o mundo do business, do investimento, tem 3 coisas que você precisa escolher quando você for fazer. Qual o seu risco? Eu tô com possibilidade daquele dinheiro que eu botei lá perder totalmente, parcialmente, ou só posso perder 10%? Risco. Qual a minha rentabilidade? Eu quero essa rentabilidade de quanto? E 3, qual a liquidez? Para quando eu vou precisar desse dinheiro? Porque se você precisar desse dinheiro para agora, já, a tua rentabilidade vai cair. O teu risco pode aumentar ou diminuir. Entende? Quanto mais risco, mais rentabilidade, pode ser que a liquidez diminua. Você entendeu que nunca você vai ter os 3 lindamente? Por quê? Porque se tiver os 3 lindamente, meu irmão, pode ser pirâmide. Pode ser. Entendeu? Possivelmente pirâmide. Possivelmente é pirâmide. Eu sempre falo assim, tá pensando em investir, pense no médio e longo prazo em tudo. Pense em colocar um capital que você está disposto a passar 30 anos sem ele. Com aquele capital ali, sem ele. Sem movimentar. Sem movimentar. Mas Sem não, movimentar. só aplicando todo Aplicando mês. ele no lugar certo, né? No Que lugar certo. ele vai te rentabilizar, ele vai aumentar. Se você utilizar o juro composto a seu favor, você faz aquele dinheiro aumentar. Agora, sempre pense, esse dinheiro aí eu não quero pegar, eu não quero usar ele daqui a 30 anos. Exatamente. O cara que investe, ele não salva dinheiro, gente, para gastar. Ele salva dinheiro para aumentar o seu dinheiro. Sim. Quem salva dinheiro para gastar é poupador. Ele é eu estou fazendo uma poupança para comprar um computador. Você está fazendo poupança. Eu estou investindo para comprar um computador. Não, você não está investindo, você está poupando. Por um momento. Entende? Mas eu vou fazer... Se o objetivo do cara... Só para você... Se o objetivo do cara é salvar um dinheiro hoje para gastar daqui a 3 meses, ele é um poupador. Se o objetivo do cara é investir aos 20 anos de idade para tirar esse dinheiro quando ele tiver 70, 50, 60, ele é investidor. Ok. Você entendeu? Ok. A diferença? O investidor, ele é longo prazo. Tá? E só para terminar a questão da reserva de emergência, ativos que são bons para a reserva de emergência. Boa. Ouro, títulos do governo. Por que títulos do governo? Gente, eu não sou de direita, de esquerda, nem de diagonal, nem de centro, mas o governo só faz merda, certo? Depende. Então é o seguinte, títulos do governo, porque o governo quebra a sociedade inteira antes dele quebrar, ok? Então, o governo, ele sempre é, numa economia, o que a gente chama em ceteris paribus, ou seja, nas condições normais de temperatura e pressão. Ceteris paribus é uma expressão lá em latim que fala tudo mais constante. O governo é o último que quebra. É o que a gente chama de soberano, título soberano. Então, títulos do governo, tá? Então aqui, ó, ouro, títulos do governo. Você pode fazer letras cambiais, letras agrícolas, letras imobiliárias, certo? Então isso são ativos que você pode fazer ali na sua reserva de emergência. Beleza? Então eu hoje, se tivesse 20 anos de idade e eu pudesse salvar, começa com R$100, certo? Olha Eu aí, gosto olha de aí. indicar para as pessoas que elas É um comecem exemplo com um da percentual massa, né? do seu ganho, certo? Então, por exemplo, se você é dono de uma barbearia, que nem o meu amigo aqui, 10% de tudo que você fatura naquele dia, você coloca numa reserva. Todo 10% dia. ou você pode ter esse balanço? Não, tu vai começar com... Vamos eu trazer um comecei a minha exemplo. vida Vamos colocar com 10, em... depois fui para 20, depois fui para 30. Ok. assim. Certo. Vamos colocar em números redondos. De R$1.000. Perfeito. Pronto, vou dar Ótimo. uma carteira de R$1.000 para vocês. Como que vocês dividiriam essa carteira em fundos de investimento? Vamos lá.
Isso, beleza, eu trouxe um número redondo, mas na realidade do brasileiro, né? Porque a gente fala um pouco sobre carteiras internacionais, em ouro, em dólar. Perfeito. Mas vamos para aquele investidor júnior, ou júnior. De uma forma simples, né? R$ 1.000 para todos entenderem. Em ações e em fundo imobiliário. Para iniciar, entender, você tem que entender como é essa questão de investir. Porque para muitos tem que ter 10 mil para cima, né? Mas R$ 1.000, eu acredito que até menos. Hoje tem fundo imobiliário que tem R$ 10, base 10, que dá para você iniciar comprando ele. E até alguns que é bem conhecido, MXRF11, eu posso citar aqui como um fundo imobiliário de R$ 9,70 está agora. Você pode comprar um e ser um investidor, iniciar. E aí R$ 1.000 você divide ali 60 a 40. Vamos falar assim que cripto, eu gosto bastante de cripto, mas... Pronto, o professor falou sobre o ouro. E o Bitcoin, é ou não é o ouro digital? Com certeza é. Com certeza. O Bitcoin não tem mais tem volta. Não tem como voltar. Não tem como voltar. É muita liquidez, muita liquidez. Batendo $100.000, né? 91 e agora é muito volátil. Tem que tomar cuidado com isso. Bitcoin é para quem tem estômago, tá? Sim. Pegando os teus R$ 1.000. Vamos lá. Dividir colocar em cripto. Quem sou eu com R$ 1.000? Eu sou Leonardo executivo ou sou eu Leonardo estudante? Quem sou eu? Me diga. O executivo. Estudante? Não, vai pro executivo ou pro estudante. Pronto. Leonardo com R$ 1.000. Certo. Perfeito? O que eu faria? Primeira coisa, eu colocaria hoje num Tesouro Selic. Qual a rentabilidade hoje, professor, do Tesouro? 14,25. 14,25. Que é a última taxa Selic. E isso trazendo para o mercado cripto, né, Adonis? Veja só esse detalhe, tá? O Tesouro Selic ele não é 14,25 porque alguém está enchendo o saco ou está sendo chatinho com o governo. Ele é 14,25 porque vocês moram num país extremamente arriscado, tá? Esse aumento que teve recente, então... Porque os juros é o tamanho do risco daquele lugar. Juros é o valor do dinheiro. Então, se ele não der 14,25, a velhinha que está lá no Japão não tira o dinheiro dela para colocar aqui. Ela vai colocar lá nos Estados Unidos. Bom exemplo. Entende? Bom exemplo. E aí, ele tem que pagar 14,25 porque a velhinha que está lá no Japão olha assim, como é que está a dívida PIB desse país aí? Uhum. Ah, rapaz... Entrou uma galera nova lá que aumentou a dívida do país em 2 trilhões de reais em menos de 4 anos. Aí o cara faz... Uhum. O Brasil hoje, gente, é igual você emprestar dinheiro para aquele teu cunhado desempregado, maconheiro, entende? e que tá cheio de dívida, entende? O Brasil é isso hoje, tá? Então você vai pegar R$ 1.000 e vai colocar no Tesouro Selic. Quando você vai ficar quietinho lá. O Tesouro Selic você tira, se você ligar 10 horas da manhã, 1 da tarde está na tua conta, perfeito? Então é liquidez altíssima. Veja que absurdo que esse país está fazendo. Está pagando 14% para ter liquidez em D0. É absurdo, certo? Ninguém no mundo faz isso. Só para você ter uma ideia, os Estados Unidos pagam 3% ao ano. Tá? Nós pagamos 14,25. E Trump tá colocando pressão para baixar esses 3% aí. É abissal. Aí, vê só. Botei lá no Tesouro Selic. Então, o que vai acontecer? R$ 1.000. Daqui a pouco, mais 3 meses, eu consigo mais 1.000. Tesouro Selic. Não precisa ser de 1.000 em 1.000. Você pode colocar R$ 10, R$ 20, certo? Salvou uma grana. Pega aquela grana que você ia comer durante a semana. Eu faço muito isso, galera, só para você ter uma ideia. Um colega meu me chama para almoçar, aí ele farrapa comigo. Eu não já ia gastar 50 pau ali no almoço? Eu pego R$ 50 e compro de Tesouro Selic. Tá? Lembrando que tem um ditado, até mesmo uma frase que o pessoal fala o seguinte, né? Invista o dinheiro do Guaraná e não do leite das crianças. Né? Ou seja, é justamente no viagem não correr o risco. Depois que eu tivesse R$ 6.000, show, que são 6 vezes, são 3 meses do meu ganho, 2 vezes 3 meses, né? Porque eu pedi para fazer 3 meses de save, né? Aí o que eu faria? Eu começaria com o meu meio campo. Eu colocaria fundos imobiliários no meio campo.
que nem o Adonias. Por que fundos imobiliários? O que é fundo imobiliário? Esse prédio que nós estamos aqui, fatalmente ele pertence a um fundo imobiliário. Por quê? Porque empresas que são listadas, como a dona da UniFG, ela geralmente não tem imobilizado. Ela aluga esse prédio de um fundo imobiliário, certo? Que pode ser dela ou de outrem. Sim. Fundo imobiliário é como se nós precisássemos comprar a casa do Tiago e a gente não tem grana para comprar a casa do Tiago. Então a gente compra junto. Cada um bota 10 conto aqui e compramos a casa do Tiago. E a gente aluga a casa do Tiago. Quando a gente receber o primeiro aluguel, aí vai ficar, Leonardo, tu deu quanto? R$5. Toma aqui tua parte. Puf. Adonias deu quanto? R$100. Toma aqui a tua parte. Adonias tem mais dinheiro que eu. Toma aqui. Boa. Aí vai dividindo para a galera o resultado do aluguel, entende? Então, fundo imobiliário é como se fosse uma impressorinha de dinheiro. Você ganha pouquinho, mas todo mês está entrando ali. Todo mês está pingando lá um... Pingando, o aluguelzinho. Tá? Show de bola. Fiz o meu meio campo, beleza? Agora eu vou fazer o meu ataque. No meu ataque, eu colocaria 2 caras pelas alas. Colocaria ali uma elétrica, uma empresa elétrica de eletricidade, tá? Tipo uma Taesa da vida, TAE 11, TAEE 11, tá? Do lado direito aqui, para atacar, eu colocaria uma Klabin KLBN4. Parece muito bom. Eu gosto muito, né, bicho? E lá no ataque, centroavante e rompedor, eu meti um Bitcoin. Certo. Gol. E aí o que ia acontecer? Todo aluguel que eu ganhasse aqui no fundo imobiliário, eu colocava no título primeiro. Eu coloco lá na minha zaga. Coloca aqui no título. Os mercados são o quê, galera? O que os mercados são? Cíclicos, né? Tem hora que está subindo, tem hora que está descendo, né? Você pega o seu aluguel do fundo imobiliário e vai colocando na defesa. Aí, Trump arengou com Lula. O irmão de Lula foi pego... Uma situação hipotética, né? Não vai acontecer. Não vai acontecer. O irmão de Lula foi pego com 6 bilhões de reais da Previdência. A bolsa despencou. O que você vai fazer? Você vai lá na sua reserva e vai comprar na baixa. Sacou? Porque brasileiro tem um negócio que ele compra na alta e vende na baixa. É um negócio absurdo, velho. É um negócio assim, Jesus Cristo, certo? Então, por exemplo, eu tenho cliente de consultoria financeira que eu já falo pro cara, meu irmão, tudo a gente vai comprar, desde que seja sexta-feira, meio-dia. Aí sexta-feira, meio-dia, eu já passo, ó, tu vai comprar isso, tu vai comprar isso, isso. Uma pergunta aqui para Adonias. Sabe por quê? Sexta-feira, meio-dia, a galera tira o dinheiro para tomar cerveja. É surreal no Brasil. Mas o mercado é previsível, professor? Nesse gancho? Em todas as análises que eu fiz de correlação e covariância, certo, tá? A sexta-feira sempre é o melhor dia para se comprar. Fechamento. E aí, Adonias? Perto do fechamento. Perto do fechamento. Exatamente. Certo. Vamos lá. Eu não falo que na sexta, né? Mas assim, final de semana, quinta, sexta, geralmente está em melhores preços. É melhor dia é sexta-feira, surreal. Tá, vou trazer aí vem o tigrinho, vai dar um... Pronto. Investimento. Certo. Tirando o tigrinho e não esquece o tigrinho, gente. Etc, por favor, fujam do tigrinho. Uma pergunta, acho que é uma pergunta básica, mas é meio que provocativa. Investimento é soma zero? Não. Vai, Adonias, vai. Essa é pra tu, pode ser... Vai, Adonias, não é. Brilha. Soma zero? Soma zero, porque assim... Eles acham vou que trazer... a economia é uma soma zero. Pra eu ser rico, tu tem que ser pobre. Isso, pra eu ganhar, outro tem que chorar. Não, porque assim, as bets, por exemplo, elas trazem muito... Iremos voltar pro tigrinho de novo. Pronto, é um exemplo. Só no tigrinho e no Brasil que você vai receber de quem perde, meu amigo. Pra um rir, outro tem que chorar. É lógico. Exatamente. Só no tigrinho. Só no tigrinho. Se você for no tigrinho, vai ser soma zero. Soma zero. Olha, o brasileiro, ele entende que a economia é um jogo de soma zero. É isso, mas isso é uma cultura meio... Isso não é realidade. Certo? Voltamos para a educação financeira, que não temos na escola, não temos... Volta para a educação financeira, vai voltar aqui... que é a educação brasileira, é aquela educação do patrono da educação, que briga com o mercado, e essa educação é obsoleta, ultrapassada,
não funciona. Certo. Perfeito? Não vou nem citar o nome do patrono aqui para não ser... Porque eu Certo. tô na terra A gente tem dele, aí vê visto- só. O que acontece? Economia não é um jogo de soma zero. Tá? Economia é o seguinte. Como é que o cara fica rico? Quando ele resolve o problema de alguém. Perfeito? Vou pegar um exemplo absurdo, que não é um exemplo do nosso cotidiano. Certo? Elon Musk botou foguete fazendo ré e estacionando. Tem jeito desse cara não ser rico? Não. Ele resolveu um problema. Veja, o lançamento de um foguete da NASA é 100 vezes mais caro do que o lançamento de um foguete lá da SpaceX. Aí o cara fez assim, ó, o meu foguete vai, volta e estaciona. Você sabe quem é dono de 70% da internet no mundo hoje? Elon Musk. A Starlink, né? Certo? Então veja só, não tem como, cara, ele resolveu um problema. Adonias, ele é rico porque ele montou uma barbearia, resolveu o problema do bairro dele, da cidade dele. Ofereceu certo? soluções, né? Locais e tal. Você é rico quando você empreende e você resolve o problema de alguém. O fato de você resolver um problema de alguém ter ficado rico não me impede de fazer a mesma coisa. Tem uma questão aí, professor, essa questão de lançar foguetes, né? Por exemplo, Tá bom. o Elon Musk. Eu peguei um exemplo... Não, mas esdrúxulo, é tá? um exemplo Né? muito claro, assim, porque, querendo ou não, as pessoas meio que compram a narrativa de, por exemplo, os engenheiros, né, principalmente, eles compram a narrativa que é surreal, de fato, do homem pisar em Marte, por exemplo. Certo. Então, isso também, a meu ver, sou muito fã da questão da estratégia da SpaceX em si, né, como Perfeito. engenharia. Certo. Mas essa questão da solução de lançar o homem, por exemplo, a Lua, a Marte, a questão dos recursos, né, do foguete, eu acho fantástico. Então, trazendo isso um pouco para a nossa realidade aqui no Brasil, né, porque, beleza, essa questão de lançar foguetes é uma tecnologia muito avançada que nós brasileiros deveríamos ter, o centro, se não me engano, de Alcântara, né? A gente deveria ter mais esse estímulo e incentivo do governo, justamente pegando esses vieses e essas ideias que são de pequenas pessoas, né? Por exemplo, caras como Adonias, Certo. que junto com os colegas dele, os amigos dele, montaram, por exemplo, a GT Finance. Certo. Então, ele, além dessa questão da barbearia, o cara também está trazendo uma nova visão para a economia local do seu município. Perfeito. E Então, região, município e região, boa, Adonias. É isso. Então, assim, se der para trazer outro exemplo que, sei lá, o Zezinho da feira... Tá, eu vou trazer um exemplo. Que é visionário também, porque acho que eu a questão vou também trazer está um nessa questão da exemplo visão, básico, né? tá? Certo, manda. A família que é dona da VEG. Conhece a VEG? Não. A VEG é uma empresa que produz materiais para geração de energia solar no mundo, certo? Motores, Né? Faz motores, né? Motores elétricos, etc. O cara era, só para você ter uma ideia, ele era um cara do campo. Teve uma ideia, montou uma empresa para fazer motores elétricos. E ele fala que é um negócio Show. absurdo, assim. Eu queria ter 100 funcionários. Hoje o cara tem 30 mil. Perfeito? Então, veja, é um Eles exemplo compraram de a uma ideia. pessoa que montou uma ideia, resolveu um problema. Mas eu vou fazer outra pessoa do nosso dia a dia. Quem já comeu aqui no Rei da Coxinha, levanta a mão. Boa. Rei da Coxinha. Eu ia para Caruaru, lá em... não vou dizer a minha idade, mas não. Aí vamos. Eu ia para Caruaru, no ônibus, entrava um cidadão com um isoporzinho no ônibus e perguntava assim, naquela época, você fazer a 232 era uma prova de bravura, né? Porque tinha gente que morria na 232 porque era ida e vinda. Muita não. Né? Tinha a Serra das Russas que matou gente pra caramba. Muita gente né? mesmo. Então o cara entrava com o isoporzinho dele, ia lá e vendia coxinha. Gente, coxinha. Quem é que não gosta de coxinha, velho? De galinha. Então Né? não precisa querer lançar um foguete... pra Não, estratosfera. bicho. Não, bicho. Ele resolveu um problema que era a fome das pessoas que passavam na 232, bicho. Hoje o cara tá com não sei quantas lojas espalhadas. Você vai para Rei da Coxinha, inclusive
no Rei da Coxinha, que vai para Caruaru e Gravatá, só se toca música gospel, porque ele é evangélico, né? E certo dia eu fui para Maragogi, tem um Rei da Coxinha lá, e eu entrei no Rei da Coxinha, tava tocando pagode. Aí eu falei, vou dedurar, hein? Vou dedurar, porque lá do outro lado só pode música gospel. Aí a menina que estava me servindo falou, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não mandei tocar. Mas brincadeiras à parte, é um pequeno empreendedor que resolveu um problema. E ele fez dinheiro com muito trabalho, com muito esforço, mas resolvendo um problema. Às vezes os grandes resultados estão nas pequenas soluções, né? É simples, é um negócio Não precisa reinventar simples. a roda, né? Não precisa inventar a roda. E comparando com o Mandados. investimento em bolsa em si, né? Não precisa você deixar de fazer nada para investir na bolsa. Pode ser um paralelo da sua vida. Muitas vezes as pessoas entendem assim, cara, eu tenho que deixar o meu trabalho para viver da bolsa de valores. Não, você tem que ter outras fontes. O homem tem que ter 2, 3, 4, 5 fontes de renda, meu amigo. E a bolsa de valores, aqui a gente falando sobre investimento, né? O foco é esse, é mostrar às pessoas que pode ser muito simples iniciar um investimento na bolsa de valores. Muito simples. Vamos Muito lá, simples. vamos jogar as perguntas novamente para o público. Cadê a galera aí? Vamos fazer lá. pergunta? Cadê o pessoal? Gente, sintam-se à vontade, tá? Em perguntar aqui para Leonardo, para Doniz, ou até mesmo aqui, a gente aqui do Deep Brain, Thiago e eu. Fiquem à vontade. O microfone vai estar novamente circulando, caso vocês queiram. Só levantar a mão, tá? Que o microfone chega até O vocês. pessoal tá com vergonha aí, tá se soltando Pessoal, aí. não, né? mas tem ali, ó. Certo. Só... Pô, o cara tem o maior cara de investidor, hein? Fala. Top. Bem, pronto, tá chegando. Fala tá teu nome, chegando? fala teu nome e o curso. Boa noite, da meu nome é instituição. Murilo, faço gestão de recursos humanos. Show. A pergunta não tem muito a ver com o meu curso, mas foi uma palestra que eu vi lá na Campus Party, que foi de Alex Tapscott, que é o escritor da Web3, o livro. E aí, uma das propostas da Web3 é a descentralização dos dados. Qual é o impacto que isso tem no mundo das finanças? Essa descentralização dos dados Boa, para boa. o Olha o investimento, Web3 Bitcoin, aí, blockchain, olha. essas coisas assim. Gol. Manda, Golaço. Manda, Doniz. Vamos lá. Descentralização dos dados está completamente ligada a uma das características da principal moeda digital que existe hoje, que é o Bitcoin. Certo? DeFi, né? Sabe? Por quê? Porque o Bitcoin, o que ele é? Tipo um livro de notas que você vai escrever, todo mundo escreve ali, tá? E aquilo é aberto. Então, se alguém escrever algo diferente que o anterior, deu ruim, ok? Então, a descentralização dos dados ela é fundamental para essa estratégia. Mas eu queria dar um passo sobre isso. O Bitcoin ele não nasceu do nada, tá? Ele tem aquele negócio do Satoshi, não sei o quê, né? Satoshi Nakamoto. Olha aí. Aonde Quem ele é? está? Quem é ele? Será que é ele ou eles? Ou um grupo cara, de pessoas, é porque, né? vê só, Há um mistério no mercado. eu não sou um cara investidor de cripto, tá? Eu gosto mais do mercado real. Enquanto o taxista não estiver recebendo em cripto, eu não vou muito forte nesse negócio, não. A cripto que eu mais tenho, depois tu anota aí, Pax Gold. É uma cripto que é lastreada em ouro de verdade. Professor, tá? antes de qualquer coisa, a indicação de investimento... De novo, não é uma indicação. Eu tenho que fazer isso porque eu sou registrado na CVM. Certo. E eu vou Olha a preso se responsabilidade, vocês olha fizerem a um responsabilidade. investimento. Eu fiz porque Leonardo falou que dava certo. Aí me lasquei todinho, aí vou eu preso na CVM. Não é uma indicação de investimento. É só para você estudar o ativo, tá? Então é o seguinte. Quem deu início a isso, tá? Foi um economista chamado Hayek, tá? Que é da escola austríaca. E ele estudou, ele escreveu um livro chamado Denationalization of the Money. E ele pensou o seguinte, como é que eu desnacionalizo o dinheiro? Fazendo com que o dinheiro possa ser criado por qualquer persona. Para criar dinheiro, o que você precisa fazer? Você precisa ter um lastro. Então imagina que você está criando o dinheiro Leonardo, e o lastro desse dinheiro é livro, tá? Se o cara não tiver Leonardos o suficiente para te pagar, ele vai pagar o Leonardos quebrar, ele te paga com livro, tá? Só que ele precisa ter um benchmark. Tá, Leonardos eu troco por quantos dólares? Entende? Então tem o benchmark do dólar. Leonardos vale $2.
ou $1, ou 50 centavos de dólar, entende? Então você sabe, em relação ao mercado, quem é que está indo bem de Leonardo ou não, se Leonardo está indo bem ou não. Isso era a teoria de Hayek. E ele dizia o seguinte: meu irmão, se o cara tiver lastro, ele lança a moeda dele, sacou? Aí vários estudiosos começaram esse processo computacionando isso, tá? Até que chegou um japonês, que ninguém sabe se ele existe, se ele não existe, se ele é de verdade, que conseguiu montar um negócio chamado blockchain, que é, na hora que você registra lá no livrinho, acabou, não tem como apagar o negócio. E todo mundo está sabendo o que você registrou, sacou? Então, é fundamental essa teoria que tu ora trazes para cá, para a estratégia, o arcabouço. E aí o Bitcoin começou a dar cria, né? Veio o Ethereum. Aí você tem que estudar quais são os lastros de cada uma daquelas moedas, tá? Porque o Ethereum tem um lastro. É por isso mesmo que você não deve comprar toda a moeda também, porque Isso. utilizando essa mesma tecnologia que ele falou, para roubar é o que está acontecendo bastante. Hoje em dia tem quase 30 milhões de criptomoedas. E todo dia nasce 100. Uhum. E a maioria delas são feitas sem Por lastro, né? ou com lastro inicialmente. Sim. Chama- Depois a equipe, né, a chega lá, equipe imprime depois mais tira. tokens. Geralmente as criptomoedas lastreadas a dólar, né? Geralmente Sim, sim. dólar. E eles levam dólar e você fica só com a cripto na mão. E cadê o meu lastro? Sem valor. Cadê Cadê o lastro? valor? Perdão, o Como lastro. ele falou, cadê o lastro? É. Né? É o que tá Isso acontecendo. aconteceu muito também com as moedas Teve vários nacionais, exemplos. tá? É. Você tem uma ideia, 30% de todo o real que gira no Brasil hoje foi criado nos últimos 4 anos. 30 ou mais, né? 30, Tá? É. Uma pergunta aqui. Manda. Essa é polêmica, mas assim, a gente já está escutando falar bastante sobre a questão do real, dólar. Essa é polêmica. O real é uma shitcoin ou não é? É o quê? Shitcoin. Essa Adonias vai... Uma meme olha a coin das responsabilidade da criptomoedas. resposta. É uma meme tá? coin, é. Não, cara. Tipo a do Não, Trump, porque que assim, foi... se a Não gente- vamos colocar Não, vamos- tão baixo, porque shitcoin é aquela coisa que não Uma vale. meme coin. É uma meme coin. É uma meme coin. É uma meme coin. Por isso que... assim, Hoje é uma meme coin. É, a meme coin. E Tá assim, ali igual Turquia, né? Exato. Só que aí, em vez de aumentar, o governo atual consegue deixar ela mais embaixo ainda. Cara. Aí a bronca é essa. Acho que recentemente eu tinha visto um gráfico sobre a questão da impressão. Quantos reais foram impressos de 2000? É o que ele falou agora. Mas assim, Pronto, 2021 para cá? não, é 30% de tudo que tá girando agora Isso dá mais ou menos, assim, quanto mais ou menos Cara, arredondando, professor? dá, Só pra gente ter uma noção, porque 30% a dá, gente... acho que é meio PIB brasileiro, 6 Meio PIB. trilhões, aí dá... 6 trilhões. O brasileiro tá hoje agora 1 trilhão e 800, né? Isso. De dólar. Aí é que Aí você acontece. faz, multiplica e dá mais ou O menos... porquê que eu recebo um 3 salário trilhões. mínimo de R$1.600 e eu não consigo comprar o que eu comprava com R$400? Não consegue. De Não salário consegue. mínimo. Não. Ó, Por quê? só pra você ter uma ideia. Cara, depois eu quero vocês saber agora. coloquem. Coloca Por aí. quê? Quem A é que tá impressão com, a impressão da com grana. IA rápido aí, uma inteligência artificial rápida aí. Faz pra mim o seguinte. Quanto foi a inflação, diga pra mim quanto foi a inflação entre 1980 e 1995 no Brasil. A IA vai dizer Quem pra tiver você. e quem tiver também com os dados aí em mão, depois pode trazer. me fala né? aí, Pode porque levantar eu a mão não e a tô gente... de cabeça não, tá? novamente, mais alguém que quer perguntar à mesa sobre... Mas eu vou dizer a sobre vocês, tá? Foi algo em torno de 13 milhões% a inflação. Porque vocês não eram nascidos, eu acho, mas em 1980 era hiperinflação. É isso mesmo, tá? 13 milhões%. Ok? De inflação. Quem é que gera inflação? Quem é que gera inflação? Hein? Quem é que gera inflação? Quem gera inflação? Governo. Governo é o gerador de inflação. Porque se eu disser, não, inflação é alta, estabelecida de todos os preços de uma economia, né? Parece que a culpa é do... É de quem tá comprando. É do quem está vendendo as coisas, né? O empresário. Mas não. A inflação, ela é o resultado da expansão monetária. Você está expandindo, colocando muito dinheiro na economia e os ativos reais, eles não conseguem crescer na mesma velocidade
que você está colocando dinheiro na sociedade. Como os ativos reais não conseguem crescer nessa mesma velocidade, quando tu vai comprar água, tem muito real e pouca água. Aí o cara vai dizer assim, eu não consigo prover água para todo mundo. E o que eu faço? Eu aumento o preço da água. Agora isso na água, no ovo, na picanha, no jerimum, em tudo que é canto. Até novo. Aqui é jerimum, não é na abóbora não, né? Jerimum. Então no jerimum, então assim, é assim que funciona, sacou? Não, gente, é porque eu vivo, Não, eu não sei tudo né, bem, então, é porque eu pensei outra eu coisa. vivo pelo mundo, então a minha mulher, quando eu falo abóbora, ela diz jerimum, que ela é pernambucana, Sim. aí ela fica puxando meu... Mas assim, gente, é basicamente isso. O que acontece? Quando você dá muita expansão monetária, o governo jogando dinheiro, e inflação é um imposto disfarçado, tá? Certo. Porque para governo é massa ter inflação, tá? Por quê? Porque os custos do governo, eles não variam igual à inflação. Então, quando você vai comprar uma água, que essa água aumentou de preço, aquele ICMS já não é 20% de 1, ele é 20% de 2. Entendeu? Aí o governo ganhou mais dinheiro, né? Sacou? Então, só para vocês entenderem por que a gente é tão ruim ter inflação. E por isso a inflação transforma o real naquilo que a gente chama de meme coin, tá? Para acabar com a inflação brasileira, o que você precisava fazer? Diversas atitudes não... Acho que responsabilidades fiscais, assim. Tem essa questão. Tem muito isso, né? muita Tem. questão. Aí só para Parar você de ter uma gastar. ideia... Acho que é todos os governos. Era né? absurdo. Assim, as coisas que o Brasil precisaria fazer para baixar a inflação brasileira. Cortar metade do Bolsa Família, cortar metade dos custos com a justiça brasileira. Olha a polêmica. Não, essa é verdade. Essa polêmica A justiça vai brasileira longe. é mais cara do que a alemã. Sim. É o dobro do custo da alemã. O custo do STF é maior do que o da coroa britânica. Então, assim, Vamos os trazer custos precisariam baixar para poder a gente conseguir um nível de inflação razoável. A Argentina... E aí, Thiago, a carteira já aumentou? assim, Cara, tô aqui recebendo essas informações e tal, viajando e tal. refletindo bastante. Mas tem uma pergunta. Aí eu vou para uma comparação, tá? Certo. Hoje, atual, é melhor a gente comprar um apartamento ou alugar? Agora eu gosto dessas perguntas. Meu irmão, isso se chama pergunta de pessoas que estão iniciando, tá? Por quê? Porque Total. todo mundo tem esse pensamento, né? Sim. Minha casa própria, minha casa própria, minha casa própria. Aí eu te Entendeu? pergunto, você tem um capital para dar de entrada? Você não tem um capital? Você vamos lá. quer iniciar o A financiamento realidade já de brasileira cara? é financiar, né? A maioria é financiar. Hoje a gente financia, tá? Sim. Então, um por um, eu quero ver a opinião. Porque assim, eu gosto Vai, de Davi, ver eu a já comparação. abri aqui meu bloquinho. Vai. Eu vou ser direto. Eu não financiaria imóvel nesse momento. Por quê? Por quê? Eu tenho uma casa hoje vendendo. Eu vou dar um exemplo meu. Se quiser anunciar, viu, Daniel? Não, Não fale valores, mas aproveita o espaço. não. Estou vendendo. E faz 6 meses. E não chega comprador. Ou tem interessados, mas não compram. E aí eu vou para a problemática. Por que eu não disse não para você logo de cara? Liquidez. Hoje em dia, imóveis não tem liquidez, cara. Quando não tem liquidez, eu prefiro investir iniciar na Bolsa de Valores, fazer uma reserva, passar um pouco mais tempo para comprar minha casa própria, ou apartamento, que seja o que você acha melhor. E aí, até alugar, cara. Eu prefiro colocar meu dinheiro hoje investido, fazer um aluguel, do que comprar. Na minha visão, eu não compraria hoje um imóvel. Entendi. Tá. Por essa problemática maior, assim, essa questão do liquidez. Quando você tem liquidez, é uma coisa que é absurdo de bom. É tocar no botãozinho aqui e vender. E o dinheiro cai na tua conta amanhã. Eu prefiro esse tipo de investimento. Eu tenho uma curiosidade. Na verdade, assim, uma experiência de uma família minha, né? Que ela, há um bom tempo atrás, comprou uma casa. Certo. Através... Na época, a linha telefônica era bem caro, né? Sei lá, 30 anos, mais ou menos, 20 anos. 20 não, mas uns 30, 35 anos, mais ou menos. E ela comprou uma casa
na época com o dinheirinho que tinha guardado, mais essa linha telefônica. Beleza, isso que você falou é muito interessante. Só que uma coisa que eu estava pensando aqui agora, como isso vem mudando ao longo do tempo, né? Porque, tipo, naquela época, uma tecnologia que, por exemplo, a linha telefônica valia muito, hoje praticamente se tornou muito popular que nem precisa. E tem outra Mas só coisa- que essa casa dela meio que valorizou, né? mas tem uma coisa, Manda aí. aí foi interessante Foi isso aí, interessante, você. certo. Ele quer comprar hoje a casa. E aí? E hoje uma casa, vamos lá que em Boa Viagem ali, né, onde você quer comprar, 500 mil reais. Só que a casa que ela comprou foi 30 mil, foi 15 mil, foi 6 mil. Trazendo Olha, também pra época, olha né, isso, pra época, olha a diferença. Né? Você hoje compra uma casa de 500 mil reais e aí você fala, não vai se valorizar, é um bem que sempre compra terra, não erra. Mas vai aumentar pra quanto? Eu hoje, se eu tivesse 22 anos, tivesse perto de casar, ou uma noiva, enfim, tivesse assim, vamos casar e quem casa quer casa, não é isso? Isso aí é o... Tá bom. Eu ia perguntar, 01, essa casa vai ser comprada com o meu dinheiro, eu tô com o dinheiro para dar a entrada e dividir o resto, eu não compraria. Então você alugava. Não, eu pegava esse dinheiro, aplicava num ativo financeiro, tipo um fundo imobiliário, e alugaria a minha casa. Certo? Segundo que alugado, né? Eu vou dizer as personas, tá? Mas tá, vocês alugavam Veja. pra vocês ou pra Não, terceiros? eu alugava pra mim. Eu ia lá, moral, casava com a minha mulher e ia uma casa alugada, certo? Mas eu vou dizer os momentos em que eu compraria uma casa, tá? Agora eu sou um cara de 22 anos e eu tenho lá 60 pau no FGTS. Minha gente, o FGTS é o maior absurdo que existe no Brasil financeiro. O FGTS perde de lavada para a inflação. Ter FGTS é perder seu dinheiro. Professor, aquele exemplo da calculadora. Isso Dá pra botar hoje aí? não Hoje não dá, não? Não, mas se quiser fazer no celular, Tá. tem como fazer o plano fechado? A gente pode tentar fazer aqui um arrumadinho. Muito Coisa maneiro, rápida. Muito maneiro isso aqui. Cadê os alunos aí? Me ajudem aí, por favor. Quanto é que tá dando aí o FGTS ao ano? Coloca aí na IA. FGTS ao ano. Parece que é TR mais alguma coisa. Dá 3%, né? Ao ano. 3? Tá bom. Então vamos lá. Eu tô com o meu dinheiro no FGTS, tá? Vamos ver que eu tenha lá 50 mil reais. Aí você faz 50 mil reais, CHS, PV. Beleza? Quem paga a matemática financeira aí? Não? Tá. Então, 50 mil reais você faz na HP, CHS, PV. 3 é minha taxa. Perfeito? 1 é o meu ano. Tem 1 ano. Lá na frente, eu vou ter 51.500 reais. 50 mil, Tá anotando aí, Thiago? 3 taxa, Tá 1 ouvindo. ano. 51.500, pegou? Mas a inflação do Brasil hoje, quanto é que está dando a inflação do Brasil hoje? 5 ponto alguma coisa? 5,68? Vê se é isso. O último número que eu lembro é 5,68. Vê que é? 5,68 ou 4,25? Hein? 5,48. Inflação no Brasil, tá? Então eu vou pegar, lembra que deu 51.500, anota aí, 51.500. O meu dinheiro do FGTS em um ano, ao final do ano, eu fiquei com 51.500, ganhei 1.500, concorda? Agora eu vou pegar esse mesmo 50 mil e vou inflacioná-lo, tá? Então é 5,48, um ano, 52.740. 52.740. Menos os 51.500, eu perdi R$1.200 naquele ano. Você entendeu o que é o FGTS? O teu dinheiro, você perdeu R$1.200. Aí eu vou dizer a coisa mais chata ainda, certo? Aí vem o governo brasileiro e diz assim, eu tenho um negoção para você. Você está girando aí, pegando um dinheiro do teu, como é o nome? Do cheque especial.
Esse dinheiro aí, pô, é 9% ao mês. 9% ao mês. Eu vou fazer um negócio de irmão para você. Você deixa seus... É coisa de irmão. Você deixa o seu FGTS como lastro, Garantia. como garantia, e eu te faço um empréstimo do dinheiro que tu tem no FGTS. Aí o cara faz, espera aí, mas o dinheiro não é meu? Se tu tá querendo que eu me livre do endividamento, por que tu não me dá o dinheiro e eu pago o meu endividamento? Não. Deixa lá, certo? Eu vou te fazer um empréstimo. O empréstimo é de 3% ao mês. Ao mês. É mesmo, é? Então eu posso pegar quanto? R$50 mil. 3% ao mês. Ao final de um ano, tu deve 71 mil. Ok? Isso quer ajudar. E o teu dinheiro vale quanto? 51.500 menos 1.240 da poupança, da inflação. Você entendeu? É um negócio de irmão. Negócio de brother. Então vê só. Eu só faria isso que tu queres fazer, comprar a casa, se eu pegasse o dinheiro inteiro do meu FGTS e colocasse na casa. Perfeito? Vou casar com a minha esposa e aqui, ó, eu vou dar a entrada aqui, a casa, quanto é que vale o apartamento? 100 mil, tá? Eu vou ficar devendo 50 mil a 9% ao ano, porque no Brasil está entre 9 e 12, a Caixa Econômica botou para 12 agora, por causa dos juros brasileiros que está muito alto. Então ali 12% ao ano, beleza. Aí eu coloco essa casa lá, perfeito? Aí o que vai acontecer? Ao longo do nosso casamento, eu vou pagando essa dívida que eu tenho dos 50 mil restantes da casa. Imagina, é uma casa de 100 mil, tá? Beleza. Quando chegar ao final do pagamento da casa, a casa quitada, tá, beleza. O que eu faço? Eu refinancio a casa, compro outra casa e alugo a casa. Aí eu faço o aluguel, pagar a mensalidade da minha casa, entendeste? Eu só faria se fosse assim. Para eu tirar 50 mil do meu bolso e colocar numa casa, eu não faço. Porque quando eu casar, qual é a segunda pergunta que todos os pais fazem depois que você casa? Quando é que você vai ter menino, né? E eu não ia queimar a minha reserva de emergência comprando uma casa. Sacou? Show. Muito bom. Deu uma consultoria financeira de... Ó, eu Olha, cobro não, isso, hein, isso, velho? isso é uma aula, hein? Eu cobro isso. Viu? Isso é uma aula. E aí, Então, Thiago, assim, aprendeu? vale a pena pegar o FGTS e investir. Isso, Nesse se for caso- desse jeito. Nesse caso Nesse também caso, concordo. nesse- Também concordo nesse com ele. caso, Também tá? concordo. Nesse caso. E se Que eu é bem pego mais hoje, utilizado aí. Sim, aí, ok, hoje eu tenho o meu imóvel, certo. eu coloco para alugar. Certo. Eu tô na vantagem dentro do Brasil Não. hoje. O seu imóvel que você aluga aqui no Recife, Isso. eu estudo muito os números de Recife, São Paulo e Rio, que são os lugares onde eu passo. Eu tenho um apartamento aqui em Casa Forte, que é onde chegam meus boletos. E tá lá minha filha e minha mulher, minhas filhas e minha mulher. Mas eu sobrevoo aqui, eu chego aqui e depois vou voando por aí. Mas aí, o que acontece? Hoje no Recife está dando 0,5% ao mês. Um imóvel alugado. Significa que se tu alugar um imóvel se tu tiver fazendo aí, tiver um imóvel de R$1 milhão, você está fazendo R$5 mil. Esse R$1 milhão no mercado financeiro lá, com Adonias entrega 1,2. 1.1, 1.2. É. De 10 a 12 mil reais. Aí tu, Isso é na base ali. o Adonias, no dia ruim dele, vai te entregar 1,2. Fazendo caca. Tem aí tem um fundo imobiliário, de novo, não é uma indicação de investimento, é apenas para vocês conhecerem, tá? Que é o KNCR11. Ele entrega 1,2, 1,3, tá? E ele lida com imóvel. Então, por exemplo, se você tiver o seu apartamento, o que eu sugeriria, o que eu faria se fosse eu, para você não fazer, tá? E depois a CVM vir na minha cabeça. Se fosse meu, eu venderia o teu apartamento, certo? E colocaria em fundos imobiliários,
Colocaria, fazia esse jogo que eu Uma te falei carteira do bem futebol. diversificada. É isso. É Carteira isso. diversificada. Montava o time, né? Montava um time. Montava um Montava time. aquele Sentava time, com o né? especialista e montava um time. Isso aí é certeza. É. Muito bom. Agora tu tem que ter muito cuidado que a gente tem que avaliar cenário mundial, né? Trump, tarifas, essas coisas todas. Porque isso tudo... Tem um assunto agora que tá em alta, né? A questão agora das taxas norte-americanas, né, para com todos os países. Como é que vocês enxergam esse cenário agora? Porque assim, a questão da taxa, será que é para proteger o comércio local, né, estadunidense? Assim, eu sei que é meio que especulativo, Não, mas o que é que Trump vocês podem opinar Ele sobre está isso? trazendo essa narrativa, né? Ele fala essa narrativa, né? Quero proteger, quero trazer, industrializar novamente a América, né? Ele é um cara muito patriota, aquele cara que quer trazer tudo para... E assim, de certa forma, em alguns momentos está certo, mas assim, a medida em algum momento se torna... E brigas que ele está comprando com a China que eu acredito, na minha visão, eu não compraria nesse momento agora, né? Mas assim, a princípio é isso que ele quer. Ele quer trazer, deixar uma América mais forte. É na cabeça dele, né? Isso. O mercado reagiu isso de uma forma... Péssima. Péssima. Qual foi o impacto, professor? Eu vou pedir para trazer o livro que está aí em cima, em inglês, que é Change... Esse último que está embaixo, embaixo de todos eles. Isso. Tá? Eu estou no meio desse livro aí, tá? É um livro que eu indico para muita gente. E ele fala sobre essa mudança na ordem mundial. Tá? Esse livro aqui, ó, eu não sei em português se tem, mas ele é The Changing World Order. Tá? Pode mostrar pra a câmera mudança, vê se tem em português depois na Amazon, tá? Para essa daqui, professor. Quiser passar aí pra galera olhar. Ele é do Ray Dalio, tá? E, gente, deixa eu falar pra vocês o que tá acontecendo. Basicamente, imaginemos o seguinte: o Adonias, há 20 anos, ele não fazia a mesma coisa que ele faz hoje. Ele foi aprendendo com o tempo e ele chegou ao patamar que ele tem hoje. Um cara que investe, um cara que tem o seu negócio próprio e etc. O Leonardo aconteceu a mesma coisa. Eu, com 30 anos, fazia algo muito diferente do que eu faço hoje. Tá? São as inovações, né? Assim como as pessoas são os países. Os Estados Unidos de hoje, ele é uma nação que vende serviços e da indústria financeira. É isso que é os Estados Unidos. Certo? Reindustrializar os Estados Unidos não é uma tarefa fácil. Tá? Não é uma tarefa fácil. Por quê? Quem industrializou a China foram os Estados Unidos e a Europa. Ok? 95% dos remédios que são feitos para a Alemanha são feitos na China. Professor, será que na mente de Trump, né? Foi um tudo ou nada? Foi um all-in agora, nesse momento? Não, ou cara, não foi. Foi assim, ó. Algumas pessoas estão dizendo que a Terceira Guerra Mundial começou, tá? Isso é bem polêmico, isso é outra discussão. A Terceira Guerra Mundial começa geralmente com esses choques. E no livro do Ray Dalio, tá? Ele fala justamente disso, que começa uma inquietação interna. Essa inquietação interna faz com que o déficit comece a aumentar no país. Depois essa inquietação começa a ser externa, começa a ter uma briga entre países, tá? Que culmina numa revolução, tá? Então são ali 5, 6 fases, que eu não vou dar spoiler do livro, mas vocês vão ler o livro. Mas o que está acontecendo agora é uma tentativa de impor a força para que se tenha uma diminuição dos juros americanos. Os juros dos Estados Unidos estão matando a América hoje. Por quê? Porque a dívida americana ela é brutal. Tá? E se ele deixar as coisas acontecerem do jeito que está, ele não conseguirá fazer o que ele fazia outrora, que ele exportava a inflação dele. Por que ele exportava a inflação dele? Porque o mundo inteiro girava em torno do dólar. Hoje se dissipou isso, o cara faz negócio com Bitcoin, faz negócio com Yuan. Seria uma manipulação ou não no mercado? Não, eu sei que é muito sério falar que se é manipulação ou não, mas... Assim, veja, é uma manipulação do mercado. Ele está tentando deixar
a dívida dele mais barata. E aí o que ele vai fazer? Ele vai chegar ali ao entorno. A China, ela não é... O que o Trump fez de errado, na minha opinião, foi deixar a China como boazinha. A China não é boazinha. Certo? Não tem santo na jogada. A China, ao contrário dos Estados Unidos, ela exporta deflação. Por que ela exporta deflação? Tem 1 bilhão e 200 milhões de pessoas lá. A China fez um negócio que foi o seguinte: você só podia ter filho se fosse homem. Se você tivesse filho mulher, porque ia procriar, você pagava mais impostos. A lei do filho único, tá? E o que foi que aconteceu? Hoje você tem mais homens que mulheres na China. Ok? Aí bom, beleza. Sabe o que a gente acabou de falar aqui sobre fazer a reserva de emergência, não sei o quê? 20% de toda a reserva de emergência do povo chinês está em imóveis. 20%. Imóveis, certo? Só que vê só, tu teve uma política de filho único que disse para você não vai ter filha mulher, só vai ter filho homem. Diminuiu o quê? A procriação, a fecundidade do país. O que acontece hoje? A China anualmente perde uma Belo Horizonte. Tu imagina, todos os anos, Belo Horizonte desaparecer. É a China hoje. Aí o que aconteceu? Toma construir prédio, né? Toma construir prédio. Os meninos foram crescendo, né? Lembra que eu falei que em casa quer o quê? Casa. O cidadão tá sem mulher, sem emprego, liso e sem fazer amor. Ele vai comprar casa pra quê? Pra ter dor de cabeça, meu amigo. Aí Só sabe pra onde ter- é o lugar onde mais existem demolições de prédios no mundo? Na China. Você sabe por quê? Eles levantaram os prédios, não tem ninguém no prédio, ele fica pagando o custo fixo daquele negócio. Aí, para não ficar pagando o custo fixo, ele vai e faz a demolição do prédio. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Evergrande, que é uma construtora chinesa. Já foi salva 3 vezes pelo governo chinês. Se a Evergrande falir, você vai ter uma coisa parecida com 2008, tá? No mundo. No mundo. Porque os ativos chineses vão virar pó. E aí o que o governo precisa fazer quando está com um problema desse? Ele precisa inventar uma treta, né? Aí qual foi a treta? A China disse, eu vou invadir Taiwan para tomar o mercado de chips. Chip de computador, de celular. Taiwan, sim. Aí os Estados Unidos faz, epa, Taiwan não. 90% do chip do mundo está em Taiwan, irmão. Separa meus servidores aqui, ó, do mercado financeiro. Taiwan é minha. Deu-se a treta. Aí o governo chinês disse assim, eu não como nada. Aí 2026, final do ano, eu vou invadir Taiwan. Aí qual é o primeiro indicativo de que governo vai invadir alguma coisa? Ele começa a encher a cara de ouro. Quem são os maiores produtores de ouro do mundo? Rússia. Produtores ou Não, produtor. reserva? O cara aqui faz Tá, um- certo. Rússia. Pensei que se fosse as reservas. né? Rússia, Brasil, certo? Aí o cara faz o seguinte, ó, os bancos centrais do mundo começam a comprar ouro, certo? Num passo de 2. O Banco Central chinês está comprando a passo de 6. Comprando ouro. Aí quem estava na frente dos Estados Unidos? Biden. Biden, meu irmão, é a Dilma de calças, tá ligado? É mais ou menos isso, né? Sabe? Acho que é a Dilma de calças e metade dos neurônios do Bolsonaro. Metade. O Bolsonaro já é burro. Com metade. Imagina. Outra polêmica. Outra Aí, polêmica. polêmico. Aí, desculpa. Aí o seguinte. Como esses caras... Aí o Biden estava lá, coitado. Morrendo. Certo. O americano médio, ele tá nem aí para a Bolsa de Valores. Ele quer saber de emprego. Aonde está trabalhando o americano médio? Nas factories, nas fábricas. O que aconteceu com as fábricas americanas? IA.
inteligência artificial, robótica. Essa é uma outra corrida, né? uma Inteligência pergunta, artificial. Aí viu? já chegou já no IA, ponto. inteligência Vamos artificial, esquentar de novo robótica, agora. a turma perdendo emprego. Sacou? Isso, tem uma... Aí aí o americano faz, como é que é, meu irmão? Eu vou fazer o que agora? Faxina. Eu não, quem faz faxina é brasileiro e mexicano, irmão. Eu quero ir para a indústria. Aí começou a fazer pressão aonde? No Biden. Biden dormindo, passando mal, indo embora no meio do discurso, né? Uhum. Não deu resposta, veio o maluco, certo? Eu vou falar uma coisa para você. Ele tem coisas que eu acho positivo e coisas que eu acho negativo. O problema do brasileiro é o seguinte, brasileiro não concorda com 100% do que o pai fala. O pai dele, o brasileiro não concorda. Quem disser para mim que concorda com 100% do que sua mãe ou seu pai fala, tá mentindo. O brasileiro, não, maninha, tá errada, painho tá errado. Mas quando falou do político de estimação, não, ele tá certo. Aí eu digo, irmão, tu não concorda com teu pai, bicho. Tu concorda com esse quadrúpede, entende? Então veja só, a gente tem que discordar de político, não de pai e mãe. Pai e mãe a gente olha, concorda, discorda, respeita, mas político, ele trabalha para nós. Ele tem que dar os resultados que nós queremos. No final das contas. E aí o que acontece? Os caras, eu acho coisas positivas de Trump. Ele não precisa salvar o mundo, ele não precisa estar subsidiando todo mundo, tá? Certo. Mas ele também tem os erros deles. E começar com tarifa, eu sou um liberal clássico, eu não começaria com tarifa. Começaria com negociação. Eu acho que ele colocou um bode na mesa e agora ele tá ficando sozinho com o bode. Entendeu? Uhum. Você acabou de falar, o professor falar sobre a inteligência artificial. Sim. E em geral, a gente tava no bastidor com o Adonias conversando. E aí eu perguntei. E aí eu vou fazer essa pergunta pra a gente poder encaixar. Já existe IA que faça pelo menos 60% do que você já trabalha, que você já está fazendo ali, porque você é um operador, né? Sim, também, eu opero também. Então, já existe IA, Sim. e se existe, como é que funciona, velho? Porque assim, eu sou digital, sou especialista em gestão de tráfego, sou totalmente no marketing, eu uso automação, tá? Mas, é o que eu falei para ele, é o que eu tava falando para ele, sabe, Léo? O que a IA tá fazendo em várias categorias. E agora, a gente tá falando de investimento, você trouxe isso pra gente, mas aí, Adonias, me fala se existe IA e como é que é como é que eu posso dizer, como é que ela opera? Sim. Eu falo sempre para as pessoas que estão já iniciando, né? Quem está chegando no mercado financeiro. Tem vários robôs, vários IAs, que trabalham, digamos assim, vamos ser simples. Eu tenho uma estratégia de operacional no mercado financeiro. O gráfico é ciclo, ele sobe e desce, está subindo e descendo sempre ali. Eu tenho uma estratégia, se ele chegar num ponto eu vendo, se ele chegar num ponto eu compro. Então você que programa. Aí eu vou lá na IA, programo ela para quando aparecer na frente dela o gráfico fazendo aquele movimento, ela compra. Coloco uma porcentagem de stop, ela coloca lá tudo certinho. Se o gráfico seguir a tendência, tudo certo. Se não, é stop, vai e ela sai. Entendeu? Mas assim, eu preciso colocar minha estratégia e aí programar. Ela não opera só, ela não vai eu ligar ela lá no meu setup. Das IA, ela tem existe a inteligência orgânica. Olha aí, Exato. é o comando. Não tem como. certeza, É o por comando, quê? justamente. Por quê? Porque na Bet tem um foguetinho, né? Isso. Então esse foguetinho, ele tem também essa... Sem citar bets, os nomes das bets. Não posso citar. Tá. Não cite os nomes, por favor. A IA, ela é uma questão operacional. Exato. Você não vai ter a questão Programada. estratégica. Não. A questão estratégica tem que ser humana, entende? Você tem um software chamado Profit, tá? Que é o software, o queridinho do mercado financeiro. Eu não estou ganhando R$1 com isso, tá, gente? É só porque é a realidade. E aí, caras que trabalham muito com... Esse cara é um grafista, tá? Eu sou fundamentalista. Sim. Eu trabalho com os fundamentos das empresas e dos ativos. Ele trabalha com gráfico. Ele olha assim, se o gráfico está indo para cima, para baixo, etc. Os caras que trabalham com grafismo, eles usam muita IA por causa disso, da questão da operacionalidade. Fica mais fácil, mais fluido. Mas ali existe... São padrões, né? São padrões, mas existe uma estratégia. Se não tiver estratégia,
eu acho que você corre o risco muito grande de ter uma perda financeira em virtude de você não ter setado a IA daquilo que você precisava como estratégia. Então, por exemplo, Profit é uma ferramenta que eu adoro, eu uso muito Profit, tá? Porque meus clientes, apesar de serem fundamentalistas, a grande correr para o longo prazo, mas ninguém quer ver seu dinheiro indo para o espaço, né? Eu tenho um cliente meu que tinha um investimento comigo, acho que ele tinha o quê? Acho que 90 milhões, 90 e poucos milhões. E aí ele estava numas férias em Dubai, ligou para mim, porque no dia lá que teve lá o circuit break lá, os 90 milhões viraram 45, né? Aí ele fez: e agora, hein? Eu mando te matar? Aí eu digo: não, agora você não perdeu nada. Eu disse: por quê? Você não vendeu nada? Então, e o que eu faço, hein? Foi o Pênix-Cell, né? Aí eu digo: cara, agora é a hora da reserva de emergência. Vamos tirar a reserva de emergência e comprar na baixa. Esse cara pegou o papel, por exemplo, de uma grande petrolífera brasileira e comprou por R$12, vendeu depois por 39. Entendeu? Oportunidade. Então, assim, isso é uma coisa que dá para fazer quando você tá, de novo, com o time armado ali, né? Com a estratégia montada. Se você for só na IA, a IA vai dar um stop lá para você e ponto. Entende? Não é aconselhável Mas você ficar dependente de IA. Voltando para IA, eu ainda não recomendo para iniciante ir por esse caminho. Aí, a gente comentou também sobre a IA nas indústrias, né? E aí eu tô vendo também um movimento muito grande. Eu tenho amigos lá da Moura, lá em Belo Jardim, onde eu tô morando, residindo agora. E linha de produção que tinha 12 pessoas, tem 2. IA tá fazendo... Ele economizou internamente, né? Exato, Ele exato. Ele fez essa economia internamente, mas o valor final é o mesmo. Não, na verdade, o produtor, o dono, ele vai ganhar mais dinheiro. Ele vai tirar aquela mão de obra que tinha, 12 pessoas, ele diminuiu para 2, 3, né? Mas assim, capital... Assim, IA vai ser importante porque o brasileiro tem que olhar muito isso, porque vai ter uma perda... É uma ascensão, né? Vai ter uma perda de postos de trabalho relevante do Brasil por causa de IA. Pronto, é justamente isso que eu estava agora para perguntar para vocês, né? A gente teve a Revolução Industrial, tivemos a corrida espacial, agora estamos já nessa transição da corrida digital, estamos chegando agora na corrida da inteligência artificial. Vocês falaram sobre a questão de bots, né? de como automatizar os processos de investimento. Como é que vocês olham de fato isso de uma forma mais macro para o mercado financeiro? Tanto o mercado tradicional de investimento quanto esse novo mercado digital de investimentos, né? Que, por exemplo, os criptoativos, as exchanges, por exemplo, de investimentos. Como é que... Pronto, Adonias, né? Que é agora dessa nova geração de analistas do mercado financeiro. Certo. Como é que tu enxerga isso, Adonias? Oportunidade. Mercado financeiro, para mim, é oportunidade. Quando se coloca tecnologia, se coloca melhoria da tecnologia, para mim é oportunidade. Recurso, né? É muito recurso. Porque quando há 10, 15, 20 anos atrás não tínhamos esse recurso que temos hoje. Hoje as pessoas, de fato, é mais simples investir. IA chega para ajudar a muitas pessoas. E assim, eu acredito que, eu sempre falo... É amigo e inimigo. Eu sempre falo, outro investidor não é meu inimigo e também não é meu concorrente. Para mim, quanto mais investidores chegar na Bolsa de Valores e chegar para investir, para mim é melhor. Isso aí eu tô ajudando a todos. Eu acho que a IA é uma baita de uma oportunidade. Baita oportunidade. E pega muito gancho do que... Esqueci agora o nome do mas assim... que falou sobre a Web3, é uma oportunidade gigante, IA. Uhum. O problema vai ser a acomodação inicial, certo? Ou a dependência? Oi? Acomodação e dependência ou só... A acomodação inicial vai ser relevante. Porque vai ter uma perda de postos de trabalho iminente. Tá?
tá? Tem uns estudos dizendo que no Brasil coisa de 50% dos postos de trabalho vão desaparecer até 20 anos por causa de IA. Isso é importante pra caramba, para você avaliar a sua própria carreira. O melhor investimento que você faz é em você mesmo, estudando. Era isso que eu ia falar agora. Você tem que estar dentro desse negócio. O que na minha época eu tinha que falar inglês, né? Na minha época eu tinha que falar, assim, eu tenho 2 filhas, uma de 21 anos e a outra de 20 anos. E todas as duas, a primeira coisa que elas, quando elas nasceram, eu disse, cara, elas têm que aprender português e inglês concomitantemente. Elas aprenderam as duas assim. E as duas hoje se viram, vai para os Estados Unidos, volta aí sozinha. Massa. Falam inglês fluentemente, até melhor do que o meu. Só que eu digo para elas todos os dias, agora você tem que aprender a programar e mexer com inteligência artificial. Você tem que mexer com isso. É uma convergência diária. Certo? Né? Se você for uma pessoa que souber mexer com ciência de dados, não interessa. Ó, ciência de dados, se você faz RH, enfermagem, se você faz administração, engenharia, geografia, não interessa. Ciência de dados você precisa saber. Porque a quantidade de dados que são gerados pelo ser humano hoje, para você tratar isso, é absurdo. O meu mestrado de inovação e desenvolvimento econômico, que eu fiz aqui na UniFG, eu fiz aqui na UniFG, porque eu estava em São Paulo fazendo na PUC, e eu recebi um convite para ser CEO de um grande clube de futebol aqui do estado de Pernambuco. E eu vim para cá para ser CEO do clube de futebol, tá? Aí... Mas foi para resolver o problema financeiro, foi? Vim aqui resolver o problema financeiro do clube. E depois que o clube ficou cheio do dinheiro, começou a gastar novamente, eu perdi a paciência e fui embora. Mas, e aí eu voltei e fiz o meu mestrado aqui nessa casa. Essa casa é uma casa que tem uma história muito legal. Mas você tem que, hoje no mundo, você tem que se apropriar da inteligência artificial. Mas você tem que entender que você precisa ter o fundamento. Exato. Porque as pessoas hoje estão indo para IA sem ter o fundamento. E IA, gente, ela só responde aquilo que tu perguntas. Se tu não sabes perguntar, ela não vai te responder corretamente. Então tem que saber perguntar, sacou? Que isso é importante. Tá? Uma coisa que, Léo, ele falou, né? No meu tempo e tal. Como foi essa transformação? Você já opera há muito tempo, mais do que a Adonias. A Adonias é agora. Esse rompimento, assim, né, Tiago? Como foi esse velho e novo testamento aí? Porque isso é muito interessante. Sim. Até para as pessoas, né, que não conseguem, que não sabem investir. No caso, vou trazer. Eu não sei investir. Tô escutando agora, mas só que tipo, eu já ouvi minha mãe falar. Sim. Já ouvi o meu pai falar. Sim. A troca do cruzeiro por real e não sei o que. Ok. Mas você que tá dentro desse sistema, como foi essa transição para o agora? Na época era umas fichinhas que você colocava, né? Mas, assim, o mercado financeiro da minha idade, que é da turma da geração X, né? A turma que nasceu ali de 74 e tal, ele viu como um alívio, porque ficou mais fácil. Entendi. Tá? As pessoas da minha idade viram, puta, velho, graças a Deus, agora eu vou poder pensar mais no estratégico e ficar menos operacional. Viu como E aí o que foi que aconteceu? Quando começou a aceleração da inteligência artificial, tá? A turma ficou com medo de perder posto. Tá? Até hoje. Só né? que foi que se viu a turma da minha época indo para posições estratégicas, posições de tomada de decisão mais amplas, e isso deu muito certo, foi muito bom. Acho que há uma mudança natural quando tem tecnologia. Sim. Tá? E se adaptar também às evoluções. Aquele que se adapta, de novo, você não é o mais forte, nem o mais rápido. Exato. É aquele que se adapta mais fácil. Esse aí não vai perder posto de trabalho, não. Muito bom. Então, professor, tudo
que a gente debateu, toda essa questão, essa carga de conhecimento, toda essa nova revolução de tecnologias e adaptações, a gente traz, de fato, novos desafios que a gente enfrentar, não colocar a IA como inimiga, né? Colocar ela como, de fato, como recurso na assistência na sua atividade de trabalho. E assim, o que é que vocês esperam por daqui para frente, né, para o mercado, os mercados em si? Falando sobre o mercado financeiro, né? Eu espero que daqui para frente assim, seja matéria nem escola, né? É a minha visão. Aplicar isso Aplicar primeiramente isso. Na verdade, eu não espero bomba nem uma bomba. Na verdade, eu queria que o mercado financeiro chegasse para todos. E aí, na minha visão, a educação financeira nas escolas é o início. Tem que ser ali a base de tudo. Porque eu vejo que no Brasil não tem essa intenção, né? Essa intenção é zero. Mas assim, eu só tenho esse desejo, que o mercado financeiro em si chegue para todos. Show de bola. Eu acho que tem um negócio importante, que é a educação financeira nas escolas, ela tem que ter intenção e vontade, certo? De ser colocada. Uma coisa importante, vai ter uma tecnologia quântica que está chegando. Sim, computação quântica, isso já seria... Computação quântica. Vai ser um próximo tema, A gente tema, precisa entender o que ela vai mexer, como ela vai mexer, tá? Demais. Isso é a inteligência artificial, um pontapé inicial. É um pontapé importante, tá? É uma catapulta. Nós vamos precisar entender aí, por exemplo, como é que vão ficar esse trade de minerais no Brasil, no mundo, tá? Principalmente os minerais mais ricos, né? Como é que vai ser essa troca? E, sobretudo, no país, a gente vai ver como é que os débitos de todas as nações vão ser tratados. Porque as nações, em geral, não só o Brasil, elas estão muito endividadas. E isso aconteceu especialmente por causa do Covid. Né? O Covid endividou muito as nações. E como vai ser tratado isso é uma bola que a gente tem aí de médio prazo. Depois vem computação quântica. E o Brasil, infelizmente, a gente vai ver aí ainda o Brasil engatinhando, porque educação financeira é um negócio que já se fala no exterior há décadas, tá? Total. Mas o Brasil ainda engatinha. E nós precisamos fazer com que o Brasil seja mais rápido nisso, porque senão a gente vai ficar conhecido como a fazendinha do mundo e só, ponto, tá? Existe uma oportunidade no Brasil grande, que é a geração de energia. Sim, é um mercado emergente agora também. Mas a gente não pode ser somente isso. A gente não pode ser só energia e comida. E agricultura, né? E agricultura. O agro, né? Cara, a gente tem tanto potencial para fazer tantas outras coisas. Tem bastante. Então é só, na minha visão, a gente endereçar essa questão premente, que é a educação. Se eu fosse o Brasil hoje, eu pensaria muito sobre a educação do brasileiro. Sabe qual é eu tenho um adendo, professor, essa fala do senhor, a respeito da questão... O Brasil é bom exportador, certo? De soja, de grãos, enfim, né? Da indústria alimentícia em si. Mas uma coisa que o Brasil pecou muito foi exportar as mentes brilhantes que a gente tinha. Porque assim, a gente passou um grande período, né, de produzindo essas mentes em si, a gente praticamente exportou, a gente perdeu essa galera. O que é que eu tô querendo dizer? Muita gente, de fato, saiu do Brasil não por conta de querer sair, mas por conta de oportunidades que aquele outro país gerou para manter, ou melhor, para contratar os nossos e manter os deles. Então isso, assim, para mim é mais uma reflexão para a gente trazer para esse momento de debate. E assim, eu acho que hoje, o que a gente está trazendo aqui no Deep Brain é justamente isso, é contextualizando, trazendo uma linguagem simples. Eu sei que em alguns momentos aqui a gente falou termos rebuscados e tal, mas a ideia é transformar isso aqui não somente em um bate-papo, mas uma sala de aula pública. Uma sala de aula que atenda você que está em casa, para a galera que também que nos acompanhou aqui. Então, é isso. E aí, Tiagão, o que é que você aprendeu? Na verdade, nós aprendemos, né? Eu só sei um pouquinho aprendi bastante, né? Uhum. E, atenção, Adonias, equipe da AGT, vamos montar um projeto para educação financeira nas escolas, porque é importantíssimo. Demais. Exato. Isso é muito importante, eu falo isso porque... E não perder essas mentes, né? Porque assim, como vocês especialistas falaram, né? Quanto mais rápido a gente investir, pensando no futuro, a gente vai estar numa evolução constante, né? Financeiramente falando.
Então, assim, Principalmente porque o professor pontuou, né? O Brasil está muito atrasado. pois é. Esse meu desejo de chegar nas escolas é querer que o futuro, na questão de investimento, venha de uma forma diferente, meu amigo. Porque se continuar dessa forma, só eu e o professor investindo, meu amigo, eu quero todo mundo investindo. Não, com certeza. Entendeu? Essa é a pegada. Show de E aí, bola. Léo? Tiagão, na verdade, vamos jogar isso para os convidados, né? Qual a palavra hoje que vocês resumem esse momento e o que foi debatido aqui hoje? E também manda os teus agradecimentos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? A GT também, Finance também. A GT agradece. Pegou. Peguei o nome. Agradeço também a oportunidade. E assim, para quem tá pensando, inicie investimento, cara. Comece, dê o primeiro passo. Daí para frente você vai entender como é interessante fazer isso. Pensar no futuro, pensar no longo prazo, aquela frase sempre irei falar. O longo prazo sempre vence. Pense sempre lá na frente. A minha palavra é uma palavra de esperança. Boa. Eu acredito muito que essas mentes brilhantes que se foram exportadas, eu conheço muita gente que está lá fora, que apesar de estar lá fora, está pensando como mudar essa situação daqui. Porque quando você chega no exterior, e eu fui um cara que eu morei no exterior, e eu entendo um pouco do que se pensa quando você está no exterior. A principal coisa que vem na cabeça das pessoas que moram no exterior, que são brasileiros, faz: pô, tudo isso que tem aqui dava para estar lá. É verdade. Verdade. Total. Todo Verdade, mundo verdade. que Acho está que isso, morando, Brasil, nunca saiu do todo país, mas já santo ouvi muito brasileiro que Potência, mora Brasil. no exterior, ele olha assim, rapaz, isso aqui dava para fazer No Brasil. tranquilo. Mas nós precisamos dar passos importantes para isso, tá? Sim. Precisamos mudar a cultura do país, em especial a cultura dessa cultura de ver com que alguém que ganhou dinheiro ganhou porque eu perdi. Isso não existe. Não é economia, não é um jogo de soma zero. E eu tenho muita esperança porque paulatinamente o brasileiro mostra que tem aprendido. Tem aprendido porque começou a pejotizar-se. O brasileiro não quer mais CLT. O brasileiro começou só para você ter uma ideia, 4% dos brasileiros colocam dinheiro em criptomoeda, só 2% colocam dinheiro na bolsa. Ou seja, mais do que o dobro do que se tem na bolsa, os brasileiros colocam em criptomoeda. Então, assim, o brasileiro está aprendendo paulatinamente. E não venha dizer que o brasileiro vota ruim, não. O brasileiro não vota ruim, não. Ele está aprendendo a se desvincular desse voto, que é o voto ideológico, etc., pelo voto mais pragmático. E isso vai ser evoluído. Daqui a pouco a gente vai ver muita gente que achava que era dono do país caindo. E isso vai ser graças a uma disseminação que vocês aqui da Deep Brain estão ajudando. Disseminar pensamentos diferentes, pensamentos mais construídos com base sólida em ciência. Então eu agradeço muito pela oportunidade e vejo hoje com muita esperança os próximos passos do mercado financeiro em geral por causa disso. Boa. Show de bola. Léo? Qual a palavra de hoje aí, Léo? Manda você. Minha palavra foi de aprendizado, né? Porque eu volto a falar, não sou um cara de investimento, não conheço. Então, tudo que vocês passaram aqui, essas informações, e claro, né, foi uma aula aqui. Então, eu agradeço demais a oportunidade de vocês tirarem esse tempinho para a gente estar aqui batendo papo, passando essa informação que para mim é super importante, não só para minha pessoa, para Léo, é para todo mundo. Né? Para o pessoal da web, o pessoal que está aqui assistindo também. Porque, cara, investir é aquela coisa, né, professor? Investir é uma esperança para um futuro melhor, sabe? Independente de qualquer coisa, política, o que for. Né? Eu fico imaginando, pô, daqui a 10 anos, se a gente tiver uma educação financeira nas escolas, ver como é que o mercado, a cabeça dos adolescentes tá rodando. É bonito de se ver a transformação.
Oi? A transformação é bonita de se ver. É demais, E pô, tipo, a gente demais. sonha com isso, né? Acho que, na verdade, a gente tem esperança para que o nosso país... O brasileiro ama o Brasil, velho. Ama, demais. Ama o Brasil. Demais. Isso que, E, isso o que engraçado, o professor falou traz muito isso. o engraçado, assim, eu tenho muitos amigos meus que moram fora, mas todas as férias estão aqui. Ah, mas minha família tá toda fora. Tá, e por que tu não vai pra outro país sem ser o Brasil? A gente tem um apego, cara. Entendeu? Uhum. Entendi. Pô, então de bola. se tiver isso, né? Se tiver essa implantação de uma educação financeira, porque eu também olho do outro lado, né? Vamos falar de pessoas de baixa média aí. Isso. Elas têm um sonho de, pô, quero viajar pra fora do Brasil, do país. Total. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero comprar minha casa. Tá, mas, pô, lá no passado tu não sabe nem pra onde começar. E hoje você tem, então, pô, é esperança, Total. Esperança. Total. entendeu? E aí, Léo? Assim, hoje, na verdade, como eu já falei desde o início, né? Eu tô muito feliz por esse momento, né? Por tudo que tá acontecendo aqui agora. Gostaria, primeiramente, de agradecer a Deus por essa oportunidade. Porque, Amém. assim, quem somos nós, né? Sem Deus, assim. isso. E a nossa inteligência, eu acredito que seja divina. Eu acredito que esse espaço como esse serve também pra gente semear. Né? Semear a palavra, semear conhecimento, principalmente, e disseminar um pouco, esse pouquinho que a gente conhece, que para muitas pessoas talvez seja muito, mas nós gostamos de minerar conhecimento. É isso que Deep Brain tem como conceito e como finalidade. Então, vamos pro agradecimentos pro nosso público e principalmente pra equipe técnica, né, Tiago? Equipe técnica. A língua travou também nesse final, Travou, hein? viu? Mas faz parte. Equipe técnica, muito obrigado. Também aqui junto com o professor Adonias, também muito obrigado. A UniFG também, né, que tá com a gente UniFG, aqui pelo espaço. pelo espaço. Agradecer a você, Leozão, Novo. mais uma vez juntos. E, pô, é isso. Gostaria de agradecer, vamos falar a equipe técnica, né? Hoje a gente teve João Taqueda fazendo direção de imagem, tivemos Mari também fazendo novamente o Story Make e a parte do social media, nosso amigo Gadiel, tá ali no cantinho, né? Ele fazendo a parte de áudio. Gostaria também de agradecer minha esposa presente e Lucas, que foi por algum lugar por aqui, mas nos ajudou muito para que esse momento acontecesse. Gostaria de agradecer a Monu, né, coordenadora de comunicação, dos cursos de comunicação da instituição, e o professor Cláudio, diretor da instituição também. Esse foi o Deep Brain, edição número 2. Dessa vez a gente realizando aqui no espaço da UniFG, uma edição especial, né? A gente pensou um pouquinho mais, trabalhou um pouquinho mais para trazer justamente esse resultado e aguardamos vocês nas próximas, né? E também não esquece de se inscrever nas nossas redes sociais, @DeepBrainCast, lá no Instagram. Agradeço novamente grande Adonias e professor Leonardo. E é isso, Tiago, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, valeu.